Muito boa noite, bem-vindos à nossa live da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no CCSA, na Escola de Negócios. Sou o professor Ricardo de Abreu Barbosa, sou professor do curso de pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito relevante da área do direito empresarial, do direito de negócios, que diz respeito a uma medida provisória que está em tramitação no Congresso Nacional, que é a medida provisória 1040 de 2021. E nós vamos tratar dos impactos societários dessa medida provisória para empreendedores e empresários. Para essa conversa, nós estamos convidando o professor Fernando Schwartz Gardini. O professor Fernando, ele é um professor muito conhecido, um professor especializado na área do direito empresarial, autor de livros, inclusive, que são citados na jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é uma pessoa muito apropriada para fazer comentários que sejam bastante importantes para empreendedores, empresários, no que diz respeito a ambientes de negócios do direito empresarial brasileiro, né, da área de negócios no contexto de negócios brasileiro. Então, fica aqui o meu convite para o professor Fernando entrar na nossa live. Olá, Fernando, como vai? Boa noite, agradeço o convite, oportunidade de participar aqui dessa conversa. Muito bem, Fernando. Nós já introduzimos aqui o assunto que nós vamos conversar, e antes de nós propriamente tratarmos dos temas da medida provisória, vale a pena mencionar do que se trata uma medida provisória, como ela tramita. Não é o nosso assunto, mas eu acredito que isso vale a pena ser mencionado até para que empreendedores, empresários possam conhecer, né, do que se trata, né, o que nós vamos conversar hoje. E aí vale a pena mencionar que a medida provisória, né, ela é uma norma com força de lei que é editada pelo presidente da República em situações de relevância, em situações de urgência. E ela tem uma característica, né, apesar de ela produzir efeitos jurídicos imediatos, ela precisa de uma apreciação posterior pelas casas do Congresso Nacional para que ela se converta definitivamente em uma lei ordinária. Então, essa é a situação. Nós temos uma medida provisória colocada, né, editada, que já está vigendo, né, e ela tem um prazo de vigência de 60 dias, que é prorrogado por mais 60. Já passamos os primeiros 60 dias, temos mais 60 dias agora pela frente, e ela tem uma fase bastante peculiar, diferente de uma lei ordinária, né, como nós assim conhecemos. Ela é publicada no Diário Oficial e depois o presidente do Congresso Nacional ele vai designar, né, uma comissão mista para analisar exatamente essa questão da relevância, essa questão da urgência, o mérito, a chamada adequação financeira e orçamentária. E aí são nomeados, né, os presidentes de comissão, relator, e é feito um parecer. E aí aqui está o ponto, né? Nós temos uma comissão que já trabalhou e produziu um parecer. E esse parecer ele está repleto de emendas. Foram aprovadas 252 emendas. Essas emendas elas fazem com que essa medida provisória ela se transforme num projeto de lei de conversão. Quer dizer, é uma versão alterada, né? Uma versão modificada do texto original. O que está em vigor é o texto original. E o que está em discussão é o chamado projeto de lei de conversão. E aí tem toda uma tramitação, né, envolvida. Depois da comissão, essa medida provisória vai para o plenário da Câmara. O plenário da Câmara já aprovou essa medida provisória e ela está agora sendo encaminhada para o Senado Federal. O Senado Federal poderá modificar esse projeto de conversão, que fará com que a medida ou o projeto ele volte para a Câmara para depois sim ser sancionado ou vetado, e se for vetado, sabemos que ele volta para a Câmara, ou seja, o processo ele é longo ainda. Mas o ponto principal, né, a questão principal é quais são as discussões que estão sendo travadas no bojo dessa medida. Então, vale a pena também, Fernando, antes da gente fazer uma discussão mais, eu diria, pontual, desses impactos, discutir o contexto dessa medida. Né? As intenções são as melhores possíveis, nós sabemos disso. Né? Há uma queixa no Brasil todo, né? Nós como professores de direito, professores da área de empreendedorismo, de negócios, né? Nós sempre mencionamos aos alunos, né, que o Brasil ele tem uma das populações mais empreendedoras do mundo. Não obstante, o Brasil ele tem
um ambiente de negócios, né, que ainda carece de mais dinamismo e de menos burocratização. Então, ainda há uma queixa, né, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista institucional, de que o nosso ambiente ele não é um ambiente hospitaleiro, né, um ambiente favorável aos negócios. E isso está bastante, eu diria, evidenciado por um relatório do Banco Mundial, é o Doing Business, que inclusive é mencionado, né, na exposição de motivos da medida provisória. E no Doing Business, que trata, né, das principais, que é uma das principais métricas para verificar a competitividade do ambiente de negócio, nesse ranking de 190 economias, né, que são estudadas nesse relatório, o Brasil ele nunca esteve no top 100 do ambiente favorável, do ambiente de alta competitividade para negócios. Nós, em 2020, ocupamos a posição número 124. Né? Então, se nós levarmos em consideração os critérios desse ranking do Doing Business, nós vamos ver lá que são 10 indicadores muito diferentes, né, muito distintos. Abertura de empresa, obtenção de alvará de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedade, questão tributária, comércio internacional. Então, veja, a medida provisória, ela se baseia num relatório, ela se baseia numa métrica de competitividade, né, para atacar 5 desses 10 indicadores do relatório, e com isso, então, ela pauta essa medida provisória. Nós não estamos aqui, né, interessados nem em condições de fazer uma discussão tão ampla em tão pouco tempo, mas apenas no aspecto jurídico, societário, que impactos essa medida provisória está produzindo, ela pode vir a produzir, né, para o empreendedor brasileiro. Então, o que nós estamos apontando aqui é uma alteração que nem está no texto original, portanto, é importante dizer, ela não está em vigor, né? Ela veio por meio das emendas, ela está no projeto de lei de conversão. E que alterações estão sendo propostas pelos deputados agora nas mãos dos senadores, né? Alterações no Código Civil, né, que tem essa intenção de trazer, entre aspas, né, maior racionalidade à definição de sociedade. Então, ela está pondo fim à figura da sociedade simples, estão criando novas regras aí do direito societário, unificando esses tipos, essa natureza societária em sociedade empresarial, substituindo a figura das EIRELIs pelas sociedades limitadas unipessoais e questões decorrentes dessas, que são as principais que nós estamos pontuando. Então, veja, agora eu paro de falar um pouco, né, e passo a palavra para o professor Fernando, para que faça os seus comentários sobre qual é, né, a estrutura vigente da organização econômica disponível ao empreendedor brasileiro e de que forma os impactos, né, vão atingir o dia a dia do empresário, do empreendedor, com essa medida provisória. Ok, então, novamente, aí agradeço o convite aí para debatermos essas possíveis mudanças, né? Como pontuou o professor Ricardo, não sabemos ainda se o que foi proposto na Câmara vai efetivamente se manter ou não, mas essa ideia aqui com essa live é de conversar principalmente com o público da parte de negócios, ou seja, não com o público que lida com as questões jurídicas propriamente, e transmitirmos aí as ideias de como funciona hoje a estruturação jurídica de um negócio, né, a nossa atual realidade, e o que mudaria, aliás, o que poderá mudar, né, caso sejam efetivadas aí essas propostas. Como enfatizou o professor Ricardo, quer dizer, o texto original dessa medida provisória não abordava os tópicos que nós falaremos aqui hoje. Isso veio aí num segundo momento na Câmara dos Deputados e não sabemos ainda se será efetivado ou não, mas são mudanças aí de impacto. Então, dado que estamos falando, né, com um público do setor aí de business, de administração, para entendermos o que se propõe, seria interessante, antes, uma breve trajetória aí das opções estruturais para se empreender no Brasil, para, ao final, conseguirmos, então, entender qual que é o impacto disso. E por quê? Nós, tanto eu quanto o professor Ricardo, lecionamos
em cursos de direito, mas também lecionamos em cursos de administração, cursos de ciências contábeis, então acabamos conversando com públicos diferentes, né, que trazem uma linguagem diferente. E um aspecto aí que eu noto que é importante para esse nosso encontro é porque, fora do ambiente jurídico, quando alguém se propõe a empreender, obviamente o foco principal é no negócio que vai desempenhar, e aí, ali paralelo, existe aquela preocupação da estruturação do negócio, mas é necessário, né, para que seja algo lícito. E aí vem aquela ideia, né, no linguajar do dia a dia, falar, vamos montar uma empresa, né, como se a empresa fosse uma coisa única. Né, criar uma empresa, muita gente associa que criar empresa é a mesma coisa que pessoa jurídica, e não é por aí exatamente, quando a gente vai ver lá no sentido técnico, né? Então, criar empresa, não existe essa figura una. Na verdade, nós temos algumas alternativas disponíveis na lei para poder estruturar um negócio. Qualquer empreendedor que se proponha a desempenhar qualquer tipo de negócio, né, não importa a área, precisará ter uma estrutura jurídica caso queira atuar de maneira lícita, né, de acordo com a lei. Então, é isso que a gente quer apresentar hoje, né? Qual que é o impacto que pode acontecer aí, o que se propõe diante dessa modificação. Então, eu preparei alguns slides, né, que vão permitir compreender os tipos destinados aí ao empreendedorismo aqui no Brasil. Então, a gente vai fazer uma evolução histórica para chegar até 2021, e aí, entendendo o nosso cenário atual, nós poderemos, então, discutir efetivamente quais mudanças podem ocorrer. Então, quem nos acompanha, né, vai ver que, primeiramente, só por curiosidade histórica, às vezes a gente mexe com documentação, se depara com alguns termos que estão aparecendo aí na tela. O que acontece? Por muito tempo no Brasil, tivemos por principal regra para nortear as atividades comerciais o chamado Código Comercial, uma lei extremamente antiga, de 1850, que foi a referência principal para as atividades, à época, né, se usava muita expressão comerciais no Brasil. Então, esse slide que nós temos aí na tela vai indicar o seguinte: esse Código Comercial de 1850 teve uma importância muito grande até 2002. A gente vê aí na tela a menção a Código Civil de 2002. Então, lá de 1850 até 2002, era a nossa regra de referência. E aí, em 2002, é que nós temos uma mudança muito brusca, que será essa figura aí do Código Civil. Então, para quem não é da área jurídica e não está familiarizado com esses nomes, com essas terminologias, né, são as duas grandes leis aí de referência para essa área empresarial no Brasil. Então, de 1850 até 2002, nós tínhamos um Código Comercial que até continua em vigor, mas hoje é somente para questões que envolvem o direito marítimo. Tá? Mas até a entrada em vigor aí do Código Civil, ele era a nossa lei de referência. Portanto, vamos trazer isso para um aspecto bem prático. O que eu estou querendo dizer é que, ao longo de todo esse período, a pessoa, o empreendedor, né, quem quisesse se dedicar a um negócio, vou montar uma loja, uma fábrica, teria duas alternativas, dois caminhos para poder estruturar o seu negócio de acordo com a lei. Nós encontramos aí na tela, no slide, né, destacadas essas duas figuras. Então, ou a pessoa se caracterizava como um comerciante individual. Então, essa figura esteve entre nós aí até o começo desse século. A gente está falando aí de quase 20 anos atrás. O que era um comerciante individual? Era a pessoa física que queria ser o dono do negócio, né? Então, era o proprietário da loja, da fábrica, tudo funcionava no seu próprio nome, ele se registrava na junta comercial, né? Ele, pessoa física, ocorrendo uma falência, a falência seria dessa própria pessoa física. Então, era chamado de comerciante individual. Era um caminho que a lei permitia e que muitas pessoas optaram, né? Num linguajar aí mais antigo,
talvez muitos aí já tenham ouvido falar da forma de empresa individual ou firma individual, muito comum isso também, né? Diria que a melhor definição aí, comerciante individual. E o segundo caminho, né, então também válido para quem quisesse montar loja, fábrica, uma livraria, uma papelaria, enfim, vamos em geral, é a criação de uma sociedade, às quais nos referíamos como sociedades comerciais. Então, dois ou mais sócios, né, melhor dizendo, dois ou mais sócios, poderiam se juntar e constituir uma sociedade, que seria de natureza comercial. Então, vejam que tem uma observação 1, né? Sociedade comercial era apenas um gênero, uma designação, porque, na prática, os sócios iriam escolher um tipo de sociedade. Então, os mais famosos, aí, mais corriqueiros, sociedade limitada, sociedade anônima, mais alguns aí, hoje de pouca utilização, né, mas que era previsto na legislação. E o que eu gostaria de chamar a atenção para quem nos assiste é que existiu ao longo de todo esse período uma opção por dividir as sociedades em 2 grupos. Então, nós tínhamos as chamadas sociedades que eram comerciais, voltadas, então, para atividades ditas comerciais, né? Fábricas, próprio comércio, banco, mas tínhamos o que se chamavam de sociedades civis. E no slide aí vocês veem uma sigla, S/C. Era muito comum encontrarmos isso no Brasil. Então, tinha lá o nome da sociedade, né, o nome da pessoa jurídica, e no contexto ali do nome tinha uma sigla S/C. Então, o que significava isso na prática? Que a lei dividia as sociedades em 2 grupos. Aquelas sociedades destinadas para uma atividade comercial, industrial, bancária, securitária, era uma sociedade comercial, ia registrar na junta comercial. Aquelas sociedades que, na época, exerciam outras atividades que a lei não considerava de ordem comercial, eram chamadas de sociedades civis. Inclusive, o local de registro era outro, consequências em termos de crise também eram outras. Mas aqui é só curiosidade histórica. Então, eu pediria ao professor Marcos, que nos auxilia, se pudesse avançar o próximo slide, porque vem o ano de 2002 e há uma mudança brusca aqui no Brasil. Tudo isso que eu falei ficou para trás. Então, essa realidade, eu falei, olha, era só curiosidade histórica, porque vem uma nova lei, o Código Civil de 2002, que reformula as regras que afetam a parte empresarial. Inclusive, passa a ser mais comum o uso da expressão direito empresarial. Antigamente se falava mais direito comercial, né? E para se fazer uma atualização, passa a se falar em direito empresarial. Mas vamos para a prática, né? O que interessa para os empreendedores, efetivamente. Quais eram as opções que essa nova lei, o Código Civil, oferecia para esses empreendedores? Então, do ponto de vista prático, no primeiro momento, até que não mudou tanto. Teve mudanças, mas não tão bruscas, porque, de uma certa maneira, se manteve aquele cenário anterior de 2 caminhos, de 2 alternativas, com nomenclaturas novas, abrangência nova, tá? Então, não estou dizendo que eram iguais, mas o cenário, assim, lembra. O que aconteceu, então? A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, as pessoas que quisessem empreender aqui no Brasil continuavam tendo 2 caminhos possíveis. Primeiro caminho, não usamos mais aquela nomenclatura comerciante individual, aquilo caiu, não se usa mais. E, para ocupar o espaço dessa figura, entra o empresário individual. Tá? Figura que estamos nos aproximando aqui da nossa realidade, está presente entre nós até hoje. Então, o que é o empresário individual? Então, até hoje tem muita gente que fala, vou abrir uma empresa individual, vou abrir uma firma individual, termo correto, mais preciso, vou ser, porque na verdade não vou criar alguém, vou ser um empresário individual, porque vejam no parênteses, o empresário individual não é
uma pessoa jurídica. É a própria pessoa física que se dedica a exercer essa atividade empresarial. Então, isso foi permitido aí desde, né, dos primórdios aí dessa área no Brasil e continua sendo. Se uma pessoa física quer, por opção, ser o dono do negócio, ser o proprietário do estabelecimento, ter tudo funcionando em seu nome próprio, a lei permitia e continua permitindo, e é o chamado empresário individual. Ah, ele não está criando uma pessoa jurídica? Não, ele não está criando uma pessoa jurídica. É a própria pessoa física que está exercendo a atividade. Então, isso é uma realidade que nós temos até hoje. Então, vejam que consta uma observação ali embaixo, dizendo questão do risco patrimonial desses empreendedores que atuam sem sócio. Então, quando surgiu o Código Civil, lá em 2002, a lei dizia, você pode ser um empresário individual, não precisa ter sócios, porém, não irá constituir pessoa jurídica, ao contrário do que muitos acreditam, tá? Mas não irá. E a questão do risco patrimonial é quem se expõe a todos os riscos do negócio é a própria pessoa física do empresário individual. Tá? Até por isso que, na hora de se registrar na junta comercial, era o nome dele, completo ou em parte, que iria ser registrado, né, como nome empresarial, aquele nome que fica oficialmente constando do registro e da documentação. Enfim, lá em 2002, principalmente 2003, né, quando entrou em vigor o Código, 2004, 2005, os anos que se seguiram, a pessoa física que não quisesse ter sócios não tinha opção. Acabava sendo um empresário individual, mas, em contrapartida, se submetendo aí a um risco patrimonial e algumas consequências. Por quê? Todas as responsabilidades desse negócio recairiam diretamente contra essa pessoa, dado que não existe pessoa jurídica. Até porque a pessoa jurídica é uma outra pessoa reconhecida pela lei, que nesse caso não existe. Né? Então, o risco patrimonial era direto para essa pessoa. Causa um pouco de confusão, porque a Receita Federal permite que os empresários individuais sejam tributados de maneira equiparada às pessoas jurídicas. E, em decorrência disso, a legislação tributária permite também que essa pessoa física do empresário individual tenha um CNPJ, um número de CNPJ. Né? Ele é um dos casos em que uma pessoa que não é propriamente pessoa jurídica pode ter um CNPJ para fins aí de equiparação tributária. Então, fica equiparado, mas não se torna uma pessoa jurídica. Muita gente optou por esse caminho. Quem não queria ter sócio lá em 2003, 2004, 2005, 2006, o caminho era esse. Quem não quisesse ter sócio, era por aí. A segunda alternativa que o Código Civil, em 2002, ofereceu, constituir uma sociedade empresária. Vejam que mudou a nomenclatura. Né? No slide anterior, nós falamos que eram, no passado, sociedades comerciais, passaram a ser as chamadas sociedades empresárias, aquelas sociedades destinadas a exercer uma atividade empresarial propriamente. Muitos outros empreendedores optaram por esse caminho, né? E o Código Civil oferece 5 tipos de sociedades empresárias à disposição dos empreendedores. A gente fala 5, mas normalmente as pessoas só vão associar a 2, que são aquelas mais populares, né? A mais popular, a mais conhecida por todos, a sociedade limitada, e depois a sociedade anônima, né? Que são 2 que efetivamente têm aí utilização em grande volume, são extremamente relevantes para a economia brasileira. O Código até traz outras 3 figuras que, num passado muito distante, tiveram relevância, mas perderam com o tempo, só para não ficar aqui vago mencionando a título de curiosidade, né? Mas nós encontramos até hoje na lei as figuras das sociedades em comandita simples, sociedade em comandita por ações e sociedade em nome coletivo. É permitido pela lei, pode criar, mas elas oferecem um risco patrimonial aos sócios e fizeram com que elas
sumissem da realidade, né? Os empreendedores deixaram de lado essas três figuras e, de fato, se concentra, então, a atividade aí empresarial via sociedade nas sociedades limitadas e anônimas que integram esse grupo das sociedades empresárias. Mas, para poder explicar, compreender o tema central aqui hoje, a gente vai ter que olhar com atenção a observação 2 que aparece aí na tela, né? Nem todas as sociedades são empresárias, porque o Código Civil também separou as sociedades em dois grupos. Temos, até hoje, aquelas que exercem atividades empresariais. Então, o que são atividades empresariais? Produção, então entra aí toda a parte de fábrica, né, indústria. Comércio, prestação de serviço, então aquelas que exercem atividade organizada, né, ou seja, se vale aí de um estabelecimento empresarial, empregando pessoas, colocando dinheiro, usando da tecnologia e criando ali uma atividade que muitas vezes independe desse sócio, né? É uma atividade empresarial, portanto, a sociedade é empresária. Mas na nossa lei existe um segundo grupo, que é a observação 2, em que menciona o seguinte: aqueles que exerciam atividades que não eram consideradas empresárias, né? Não eram atividades empresárias. Então, esse segundo grupo é chamado pelo Código Civil Brasileiro de sociedades simples. Nós vimos no slide anterior que, no passado, existiam as sociedades civis, deixaram de existir, mas ocupando ali esse espaço, embora não sejam iguais, a abrangência é diferente, é menor, mas surgiram as chamadas sociedades simples, que é um nome, né, eu até falava um pouco antes com o professor Ricardo, é um nome que causa um nó, confusão na cabeça das pessoas, porque lá no campo dos enquadramentos, das questões tributárias, também temos a utilização da expressão simples, super simples, e não tem nada a ver com isso daqui, nada a ver. Né? Sociedade simples é um nome que a lei brasileira deu para um grupo de sociedades cujo objeto é exercer atividades que a lei diz que não são empresariais. Então, normalmente, o que corresponde são aquelas atividades intelectuais. Né? Na lei consta de natureza científica, literária, artística, mas colocando aí em miúdos um exemplo bem concreto, é o caso ali de 2, 3 médicos que resolvem se associar, cada um para praticar a sua própria atividade. E aí, então, a gente pensa 2 médicos, um trabalhando na parte com cardiologia, o outro é pediatra, cada um no seu nicho de atendimento, mas resolvem se associar, constituem uma sociedade que tem aí por característica esse exercício da atividade intelectual. Então, essa sociedade desses médicos ou dos advogados, e outros exemplos mais nessa linha, não são consideradas empresariais. E aí até eu falei que empresa não é sinônimo de pessoa jurídica. Esses médicos, ao criarem essa sociedade, estão criando uma pessoa jurídica. Mas nós não podemos usar a palavra empresa, não é correto, porque não é uma atividade empresarial, é considerado uma atividade não empresarial. Tá? E isso vai gerar consequências práticas, não é só conceito, consequências práticas. Como funciona isso? Para começar, o próprio órgão de registro, ao se constituir, queremos atuar, montar um negócio e estar em plena conformidade com a lei, né? Não queremos ter problemas. Se a sua sociedade vai exercer atividade empresarial, o ato constitutivo vai ser levado a registro na junta comercial. Essa sociedade simples, o ato constitutivo, o documento que cria, não vai ser levado à junta comercial, cartório, né? Registro civil de pessoa jurídica. E, em decorrência disso, outras distinções. Então, por exemplo, né, uma que é bem drástica, uma sociedade empresária, tal qual o empresário individual, numa situação de crise, pode vir a ser objeto aí da falência. Né?
Falência é uma palavra que é usada vastamente aí no dia a dia pelas pessoas em geral, mas quando a gente vai estudar na lei, nós vimos que não são todas as pessoas que podem sofrer falência. Falência não é ter dívidas, é algo mais drástico, quer dizer, é existir uma decisão judicial que te coloque numa situação de liquidação de bens, porque você está insolvente. A sociedade empresária pode sofrer falência. Essa sociedade simples, a lei não permite. Não existe falência dela. Ela pode ter dívidas, ela pode ter mais dívidas do que bens, ela pode ficar insolvente, mas falência não pode, simplesmente porque a lei não permite. Uma outra diferença muito em voga hoje em dia, os empresários, então, individuais, a sociedade, têm ali a seu favor um processo, chamado de recuperação judicial, que lhe permite buscar ali uma renegociação da sua situação, buscando evitar uma falência. A sociedade simples já não tem acesso a essa ferramenta, Então, é uma opção por parte da lei, que nós temos aí do Código Civil para cá, em dar tratamento legal diverso aí, Então, a gente viu órgãos de registro, processos, órgãos que vão criar normas. Então, é uma característica que nós temos até hoje vigente. Então, no campo das sociedades, temos esses dois grandes grupos, sociedades empresárias e sociedades simples. Mas vejam, vocês que nos assistem, que esse slide tem ali um destaque em amarelo. Ele diz, esse quadro aí começou em 2002, porém, ele vai sofrer uma mudança grande em 2011. Vem uma nova lei, Lei 12.441, que altera esse Código Civil e faz uma mudança substancial nessa história aí para os empreendedores. Porque se até 2011 os empreendedores sempre estavam escolhendo dentre dois possíveis caminhos, cria-se uma terceira alternativa. Então, pediria aí ao professor Marcos para avançar um slide a mais. E nós chegamos à situação atual, 2021. Como isso mudou, então, a partir dessa lei de 2011 e como isso foi se transformando de lá para cá. Então, vejam vocês que nós tínhamos, tradicionalmente, dois caminhos possíveis. Então, até a criação dessa lei de 2011, que entrou em vigor em 2012, as pessoas, em geral, os empreendedores, iriam fazer a seguinte análise de custo-benefício. Se você desejasse ter um negócio, empreender, não quisesse ter sócio e aceitasse correr o risco no seu próprio nome, você escolheria ser empresário individual. Era essa a alternativa. A outra, para constituir uma pessoa jurídica que lhe permitisse diminuir um pouco o seu risco, porque é a pessoa jurídica que passa a ser a exercente da atividade, então tudo ocorre no nome dela, ela é empregadora, se ocorre uma falência, a falência é da pessoa jurídica. Então, há uma divisão, uma separação patrimonial. Então, a criação dessa pessoa jurídica, até essa lei de 2011, exigia, em contrapartida, ter sócio. Então, era necessário ao menos 2 sócios. Então, esse foi o cenário que, por muito tempo, nós tivemos aqui no Brasil. Para atuar sozinho, você, pessoa física, empresário individual, para ter pessoa jurídica mesmo, ou seja, uma outra pessoa, que não os sócios, era necessário ao menos 2 pessoas. Esta lei de 2011 altera o Código Civil e cria um terceiro caminho. Vocês vão encontrar aí no meio, que é a figura da Eireli. Então, surge uma terceira espécie, uma terceira forma, uma terceira pessoa destinada a atividades empresariais. Então, os empreendedores que sempre escolheram dentre 2 caminhos passaram a ter 3 possíveis caminhos. E vejam, quem nos assiste aí quer fazer um teste, se você vai em qualquer rua de comércio, um shopping center, e por curiosidade começa a olhar notas fiscais, cupons fiscais,
vão notar, né, se tratando de atividades privadas, que sempre será uma dessas três figuras aí. Não temos outras alternativas possíveis. Então, vamos ver o que mudou com a situação da Eireli. Passamos, então, a ter três possibilidades, né? Manteve-se o tradicional empresário individual. Então, em relação a esse, não mudou nada, continuou sendo. Então, até hoje, estamos falando, então, hoje, 2021, posso ainda ser empresário individual? Sim, é a pessoa física, se registra lá na junta comercial, tem equiparação tributária às pessoas jurídicas, então, para efeito, né, de pagamento de tributos, obtém um número de CNPJ, mas ainda hoje ele não é pessoa jurídica, efetivamente. Continua sendo a própria pessoa física, o risco continua igual. Como a gente viu que no passado não era possível criar uma pessoa jurídica sem ter sócios, aquela lei de 2011 cria essa possibilidade, que é a alternativa 2 que nós temos aí. Então, ela traz essa figura chamada de Eireli, essa sigla que significa empresa individual de responsabilidade limitada. Então, o que é a Eireli? Até o nome dela, por conter empresa individual, fez com que muitas pessoas que não são da área, né, não são acostumadas aí com essas nomenclaturas jurídicas, confundissem o empresário individual com a Eireli, e são coisas completamente diferentes. Aliás, a Eireli surge para resolver uma questão que o empresário individual não conseguia contornar, que era permitir que uma pessoa sozinha criasse uma segunda pessoa, uma pessoa jurídica, da qual ele era o único titular. Portanto, ele era dono de 100% do capital dessa figura da Eireli. Então, nesse caso, a pessoa física não é mais o empresário? Não. Aí vinha o pulo, né? Eu causo, né, o surgimento de uma outra pessoa, que não se confunde comigo, uma pessoa jurídica, e é ela que será a exercente da atividade. Então, tudo vai correr no nome dela. O aluguel, então, o contrato de locação da loja, a contratação dos empregados, a relação com os fornecedores, com os consumidores, tudo em nome da Eireli. Tanto que, numa situação extrema, né, ocorrendo uma falência, falida é a pessoa jurídica da Eireli e não o seu titular. Portanto, ela solucionou, quando surgiu, ela foi naquela lei de 2011 e entrou em vigor no ano de 2012. Então, a partir de 2012, os empreendedores passaram a ter essa escolha, ou seja, eu posso criar uma pessoa jurídica que me resguarda, eu tenho um risco menor, minha responsabilidade é limitada, né? Eireli, responsabilidade limitada, e não preciso ter sócios. Então, foi dada essa possibilidade. Professor Marcos, é possível colocar novamente aí na tela o slide? Esse mesmo que nós estamos utilizando? Porque nós vamos ver que mantém-se o terceiro caminho, né, as sociedades, e ainda demandando duas pessoas. Então, o que a gente viu no Brasil para empreendedores em geral de 2012 em diante? Poderia ser um empresário individual, poderia constituir sozinho uma Eireli, ou poderia se juntar com pelo menos mais um sócio e criar uma sociedade. E aí continuava aquela divisão, sociedades de natureza empresária e sociedades de natureza simples. Ok, voltou aí o slide. Então, nós vemos que, junto ao Eireli, consta pessoa jurídica, porque ela realmente é, né? Então, é um tipo de pessoa jurídica, mas pertencente exclusivamente a um único titular. E o terceiro caminho, constituição de sociedade, né? Aquelas tradicionais sociedades, limitadas, anônimas e outras mais. Porém, vejam a observação 1. Chega 2019, nós temos uma nova mudança brusca que afeta o empreendedorismo. Porque até 2019, as sociedades demandavam duas pessoas. Não era possível ter uma sociedade sozinho? Não de forma permanente. A lei apenas autorizava
em situações temporárias, né? Exemplo, 2 sócios, um vem a falecer, tinha lá um tempo de tolerância, mas era necessário recompor o quadro de sócios. Vem 2019 e a lei é alterada novamente e passa a dispor que aquela sociedade limitada, tradicional, tipo muito utilizado, que até então exigia pelo menos 2 sócios, passou a ser permitida para um sócio único. Então, nós passamos a ter, em 2019, a possibilidade de criar sociedades limitadas sozinho, né? Uma sociedade limitada em situação de unipessoalidade. E aí, quem observa esse quadro com um pouco de atenção vai falar, mas isso não causa ali um confronto direto com a Eireli? É evidente que sim, né? A função econômica dessa sociedade limitada em situação de unipessoalidade é a mesma da Eireli, ou seja, permitir que uma única pessoa faça nascer uma outra, uma pessoa jurídica, detendo 100% do capital. Então, passamos a ter essa realidade aqui no Brasil. Observação 2, mas ainda assim se manteve aquela divisão de sociedades empresárias e sociedades simples. Bem? Enfim, esse é o quadro que nos leva à nossa realidade atual. Então, essa é a questão jurídica que todo empreendedor vai se deparar quando buscar constituir o seu negócio. Ele terá, hoje, que escolher uma dessas 3 alternativas: empresário individual, Eireli ou sociedade. Não há como fugir disso. Mas chega nesse momento, sempre vem uma pergunta muito comum, né? Fala assim, mas e o MEI? Né? E a microempresa? E a empresa de pequeno porte? Então, dentro do campo do empreendedorismo, é muito importante nós ressaltarmos o que são essas figuras, porque elas não são tipos empresariais. Nós escutamos muitos empreendedores, ao iniciar seus negócios, né, partirem do seguinte pressuposto: eu quero montar uma microempresa, como se fosse um tipo jurídico, mas não é. Né? Os tipos disponíveis são esses 3 apresentados, e não há fuga disso. Necessariamente será um desses 3. As siglas MEI, ME e EPP são, em realidade, enquadramentos, né? São situações. Situações de quem? Desses 3 aí. Então, se formos conectar essas figuras, a gente diria, o que é o MEI? O MEI é o empresário individual, esse mesmo que está em cima. Empresário individual, pessoa física exercente de atividade empresarial. Porém, o empresário individual, quando enquadrado como MEI, usufrui de alguns benefícios a mais. Né? Só que, para isso, ele tem algumas restrições na lei: limite de faturamento, limite de funcionário, de empregado, tá melhor dizendo. Né? Ele tem algumas restrições. IME, né, microempresa, que é o que eu mais ouvi. Eu quero montar microempresa. E, para deixar-se até chocar um pouco, eu falo, não dá para se constituir microempresa, porque ela não é tipo, ela é enquadramento. A microempresa é um enquadramento que pode ser aplicado ao empresário individual, pode ser aplicado à Eireli e pode ser aplicado a algumas sociedades, tal qual a limitada. Então, nós encontramos muito, né, empresário individual enquadrado como ME, como encontramos sociedades limitadas enquadradas como ME, encontramos Eirelis enquadradas como ME. Então, é um enquadramento que oferece o quê? Um tratamento mais benéfico. Em que área? Várias. O que mais chama atenção é no campo tributário, mas ela oferece um tratamento mais benéfico no campo tributário, no campo documental, na parte da falência também tem alguns benefícios. Então, processual tem alguns benefícios. Então, o objetivo do legislador era, atendendo a alguns requisitos, né, o principal é faturamento, até R$360 mil ano. Então, atendendo a alguns requisitos, né, tem outros, você obtém um tratamento mais benéfico. E o EPP
é a mesma coisa, né? Um enquadramento. Então, não é possível criar uma empresa de pequeno porte, porque isso é um enquadramento. O empresário individual pode se enquadrar atendendo alguns requisitos, a ERELI pode se enquadrar atendendo os requisitos, as sociedades, algumas delas, né? O principal requisito aí é o também faturamento, né? O limite de 4.800.000 hoje. Então, quando eu afirmo aí que não é possível constituir, por exemplo, ME, o que eu quero dizer é que o empreendedor vai, no primeiro momento, escolher qual a forma que vai estruturar seu negócio, ou seja, vai ser empresário individual, vai constituir ERELI ou vai constituir sociedade. E aí, passa o seguinte, que vai verificar se consegue usufruir de algum desses enquadramentos aí que a lei disponibiliza. Então, chegamos ao cenário que nós temos hoje vigente. E eu trouxe aqui alguns dados para ilustrar como essa realidade repercute na economia brasileira, né? Para nós vermos o quanto os empreendedores se valem. Então, no setor empresarial, nós temos um órgão chamado DREI, né, que publica o seu chamado mapa das empresas, alguns dados estatísticos que nos permitem enxergar e acompanhar a utilização desses 3 tipos empresariais no dia a dia. E a gente observa o seguinte, né? Vejam que curioso. Dentre os 3 tipos, empresário individual, ERELI e sociedades, a gente viu que, do ponto de vista patrimonial, o que vai representar um maior risco aos empreendedores é o empresário individual, né? Porque não se cria uma outra pessoa. No entanto, de acordo com os dados do DREI, deste órgão, esses dados são de maio, ok? Ele informava que a maior parte dos empresários no Brasil eram empresários individuais, indicando a existência de 12.688.853 empresários individuais ativos, ou seja, a grande maioria. É um número que salta aos olhos, mas a gente encontra uma justificativa. Fala, por que tantos? Em razão dos enquadramentos. Falei há pouco que o MEI, o enquadramento MEI, que é o que mais vai oferecer aí facilidades, é um enquadramento que, nesse rol empresarial, é exclusivo dos empresários individuais. Então, necessariamente, todo empresário aí que se define como MEI é um empresário individual. Então, desses 12.688.000, 10.197.000 são enquadrados como MEI, são empresários individuais enquadrados como MEI. É essa a razão. Quer dizer, são pessoas que, mais do que risco patrimonial, estão levando em conta um outro aspecto, que são os benefícios que a legislação lhes oferece. Só que, sendo MEI, ficam restritas aí àqueles requisitos legais. As ERELIs, nós somos recente, figura recente, né? Tem aí menos de 10 anos no Brasil. E, de acordo com os dados do DREI, nós temos um volume considerável, quase 1 milhão de ERELIs ativas. No número de maio, 996.290 ERELIs, então um número bastante considerável. E depois as sociedades, né? Claro que a que mais se destaca, a sociedade limitada. Então, em maio, tínhamos aí 4.027.716 sociedades limitadas, né? Um número bastante importante, e 167.944 sociedades anônimas, né? Por que sociedade anônima com esse rol aí consideravelmente menor? Porque a limitada é mais, a palavra talvez seria flexível, né? Para negócios muito pequenos, médios, grandes, gigantes, a limitada consegue se adaptar aí a muitos negócios. Já a anônima costuma ser utilizada quando temos um grande número de sócios ou quando a companhia tem por objetivo captar recursos via mercado de capitais, bolsa de valores, né? Mas é um número ainda assim considerável, 167.000 sociedades anônimas. Essa é a nossa realidade de hoje. Então, dito isso, peço aí ao professor Marcos para avançar ao nosso slide aí, que permite entender que essa proposta
da MP 1040 altera, né? E é uma alteração considerável aí dentro da nossa realidade. Porque nós vimos, então, que chegamos hoje com 3 alternativas: empresário individual, ERELI, sociedade. E as sociedades sendo divididas naqueles 2 grupos, né? Sociedades destinadas a atividades empresariais e sociedades simples. Essa MP 1040, que é de março, buscava, né, conforme o professor Ricardo pontuou aí no início, uma facilitação da criação de negócios, do próprio empreendedorismo, uma desburocratização. E no texto original ela não falava nada da ERELI, nem da sociedade simples. E aí foi realmente acho uma surpresa, a gente pode usar essa expressão, né, para quem trabalha com essa área, que no curso, medida provisória, quer dizer, pode ser aprovada ou não, né, tivemos vários casos, mas no curso dessa análise dela, né, foram feitas diversas emendas. Quantas? Não me recordo agora. Quantas emendas? Foram 252 emendas. Um volume grande, né? E aí, emendas trazendo aí novidades que impactam diretamente nessa história que a gente falou do empreendedorismo. Por quê? Daquelas 3 figuras comentadas, o antigo, lá, o empresário individual tradicional, ninguém mexeu, continua lá, como era, pessoa física e tal. A ERELI, que nós vimos que foi criada aí recentemente, né, não tem 10 anos, e entrou em vigor em 2012, e teve um número de adeptos considerável, né, nós vamos chegar perto aí a 1 milhão, não foi extinta anteriormente, né, criaram aquela possibilidade da sociedade limitada de um sócio só, mas mantiveram em coexistência a ERELI. O ano passado, inclusive, houve uma atualização das regras de registro da ERELI, tanto que teve gente que continuou constituindo em 2020, 2021. E aí, surpreendentemente, no curso dessa medida provisória, vem lá uma emenda que sugere extinguir essa ERELI. Então, esse tipo empresarial, caso essa proposta, né, se mantenha, deixaria de existir, né? Embora é até curioso, porque ela já nasceu lá em 2011, sempre com essa sombra, porque nós já tínhamos outras leis, tínhamos inclusive um projeto de código comercial, que ainda hoje não foi aprovado, não sei se isso vai caminhar ou não, mas sempre tinha ali um risco no horizonte, né, de que ela não tivesse uma vida muito longa. E aí, próxima de completar aí 1 década, aparece essa proposta vislumbrando extinguir, né, retirá-la da realidade. Então, tiraria essa possibilidade. Qual que é a sugestão que consta desse texto? Essas ERELIs deixariam de existir e seriam aí transformadas em sociedades limitadas em situação de unipessoalidade. Sociedade limitada, um sócio só. Então, surgiu aí essa proposta no curso. E uma segunda, que chama mais atenção, é que todo esse raciocínio que nós construímos demonstrou que era uma tradição aqui no Brasil, né? É uma tradição, dar um tratamento distinto para 2 tipos de negócios, né? 2 tipos, uma divisão aí dos grupos de sociedade. Então, nós vimos que por muito tempo, né, 1,5 séculos da vigência do Código Comercial, da parte geral dele, tínhamos lá sociedades comerciais e sociedades civis. Depois vem o atual Código Civil, modifica a abrangência, mas mantém a divisão. Então, sociedades empresárias, sociedades simples, com regras diferentes, que a gente comentou, né, órgão de registro, processos, normativos. E aí, uma mudança bastante drástica que se propõe é eliminar essa divisão de grupos de sociedade. Então, uma dessas propostas aí constantes da Câmara prevê acabar com a figura da sociedade simples e unificar o regime das sociedades. Então, se isso efetivamente se implementar, deixaríamos de ter aquela divisão que eu falei há pouco, a sociedade dos médicos, que exercem diretamente atividade intelectual, vão se submeter a um tipo de regra, um tipo de registro,
a outra sociedade, que é uma indústria de fabricar, sei lá, televisores, outra regra. Então, se propõe aí uma unificação de regime jurídico. Então, nós teríamos aí, né, finalizando, concluindo esse caminho todo, quais seriam esses grandes impactos que mudariam o rol de opções dos empreendedores? Eles voltariam a trabalhar com duas opções, né, empresário individual e sociedades, porém, as sociedades aí numa nova realidade, em que todas seriam empresárias, ao menos da forma que, neste momento, a coisa se encontra, né? Muito bem. Professor Fernando, eu tenho uma observação que eu acho que vale a pena colocar e também obter a sua opinião a respeito. Quando nós olhamos para a sociedade unipessoal que foi criada, né, que foi introduzida no ordenamento jurídico a partir de 2019, e se estabelecendo uma regra muito mais flexível para a constituição dessas sociedades em relação à ERELI, por exemplo, na questão do capital social, né, subscrito, integralizado, de 100 salários mínimos, apenas para tomar como exemplo. Nós já não estaríamos num caminho de enfraquecimento da ERELI, e agora esse projeto ele não estaria concluindo esse processo, né, de esvaziamento da ERELI, não obstante os dados que você bem colocou, né, de que a ERELI ela continua sendo uma opção do empresário brasileiro. Mas a opção da sociedade unipessoal ela me parece muito mais adequada, né, em termos de sentido de simplificação. E agora, né, essa unificação ela simplifica, né, as nomenclaturas, porque no final das contas a percepção que o empresário, que o empreendedor tem, é que ele precisa passar por uma aula como essa sua, né, para poder fazer as escolhas dos tipos empresariais, dada a dificuldade, a complexidade, a tecnicidade, né, envolvida nessas escolhas. Eu acho que o espírito da reforma seja mais ou menos esse, de tornar escorreito o sistema, o que não é, né? Até foi mencionado o empresário conhecer desses temas, né? Muitas vezes existe uma resistência, porque é algo bastante técnico, mas é relevante, né, na estruturação do negócio, esse conhecimento. Até nós estamos aqui falando aí, a proposta é para um público mais dessa área empresarial, e é importante por quê? Porque eu já vi muitos casos de pequenos empreendedores que muitas vezes acabam se equivocando, né? Porque eles confiam a constituição do negócio sem muita atenção a esse aspecto, acabam sendo registrados como empresários individuais, mas não se atentam a essas consequências todas, observam que tem lá um CNPJ, então presumem, se tem CNPJ, tem pessoa jurídica, se tem pessoa jurídica, entre aspas, tem empresa não sou eu, e aí tem uma falsa sensação de segurança patrimonial, e que, lamentavelmente, essa pessoa vai entender esse conteúdo quando tiver crise, né? Quando ele chegar no advogado e falar, mas por que são os meus bens pessoais que estão sofrendo e não os da empresa? Porque a gente vai explicar, a empresa não é pessoa jurídica, a empresa é atividade. Não existe pessoa jurídica se você é um empresário individual, né? E o CNPJ só te resolve questões aí de ordem tributária, que oferece um regime de tributação diferente, equiparado à pessoa jurídica, mas não resolve a questão patrimonial. A ERELI, né, focando mais aí na questão, realmente perdeu muito da razão de existência com a sociedade unipessoal. Fazendo um comparativo, a sociedade limitada em situação unipessoal é mais adaptável às necessidades dos empreendedores, na minha opinião, por vários motivos, né? Vejam por quê. O professor Ricardo fez referência a capital social. A ERELI tem uma regra que a sociedade limitada não tem, de um piso de capital social. Então a limitada já não tem. Mas não fica só nisso, né? Tem outras questões. Por exemplo, a sociedade limitada, eu uso muito a expressão sociedade limitada em situação de unipessoalidade. Por quê? Eu tenho notado que tem gente entendendo que a sociedade unipessoal é um outro tipo de sociedade, né? E não é. Ela é aquela tradicional limitada, que todo mundo conhece, né? LTDA, a gente vê em qualquer lugar. Só que a lei antes dizia que podia ter 2 sócios, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20. Hoje ela diz pode ter 1,
2, 3, 4, 5. Então, uma característica legal que ela tem assim, para os empreendedores é essa flexibilidade. Eu posso hoje estar sozinho, amanhã eu agrego um sócio, depois eu volto à unipessoalidade, depois eu mantendo a mesma pessoa jurídica. No caso da Ireli já não seria assim. Se eu tenho uma Ireli, necessariamente eu sou o único titular. Se eu quiser ter sócios, eu já preciso ter um trâmite de transformação de registro para transformá-la em sociedade. Então, é natural, sim, entender que a sociedade limitada em situação de unipessoalidade se mostra mais fácil, mais flexível, o que, lá em 2019, nos deu a impressão assim, ninguém mais vai ter interesse na Ireli. Só que, surpreendentemente, a gente olhou os números e falou, olha, ainda tem gente que optou, né? Obviamente que já se nota o aumento aí na sociedade limitada, mas tem gente que optou. E isso é uma coisa natural, porque com as sociedades a gente observou também isso, né? Título de curiosidade aqui, para quem não acompanha tanto essa parte societária, a sociedade limitada tem aí um século no Brasil, né? Ela é de 1919, então ela fez aí há pouco tempo um século. Antes disso, se utilizavam outras formas societárias que eram muito utilizadas e hoje caíram em total desuso. Tem ali pouquíssimas aqui no Brasil. No entanto, ela se mantém aí na legislação, né? O legislador optou por manter. No caso da Ireli, nós vimos que a tendência, se acredita, é que ela tenha um contínuo aí abandono, mas ainda hoje ela apresenta. Enfim, acho que é um destino do qual ela não vai fugir, né? O que chama atenção, até falávamos aí antes, o que chama atenção é a maneira, né, de se fazer isso, quer dizer, a sociedade simples, que agora se propõe a extinguir, ela foi discutida no Código Civil, projeto lá dos anos 70, 1975, salvo engano, para ser aprovado em 2002, então, quer dizer, décadas discutindo. A Ireli foi precedida aí também de diversos estudos, de várias ordens, projetos de lei, até o surgimento dela. E, de repente, vem aí a proposta de mudar tudo isso do dia para a noite, assim, sem uma análise. Fica aquela dúvida dos impactos, né? De surgiu, pegou muita gente de surpresa. Né? Novos tempos, né? Talvez sejam novos tempos. Mas fica o receio que falamos assim, será que isso não pode levar a uma judicialização, o que é ruim para negócios? A relevância e urgência da medida provisória, embora isso esteja, né, atestado pelo relator da comissão e também aprovado, né, pela comissão, e me parece que a constitucionalidade, a relevância e urgência, elas estão aceitas, né, dentre os parlamentares, não me parece ser caso de relevância e urgência, né, e gera, assim, uma instabilidade, né, que pode levar ao que você falou, a judicialização. Mas ainda voltando para a questão da sociedade simples, que você mencionou, eu fico sempre com a ideia de que a sociedade simples, ela é uma definição bastante subjetiva, porque mesmo numa atividade intelectual, quando há elementos de empresarialidade, elementos de empresa, ela se torna uma sociedade empresarial e deixa de ser uma atividade simples. Mas veja, esse corte, essa fronteira entre o simples e o empresarial, ele nunca foi bem resolvido pela legislação. E, nesse sentido, a complexidade, ela gera, inclusive, custos de transação para as partes. Os impactos no que diz respeito ao risco societário, a gestão desse risco. E eu vejo um esforço de simplificação em prol da atividade empreendedora, em prol da atividade empresária, já que na atividade empresária nós vemos os diversos benefícios, as diversas opções de proteção da empresa, né, no regime falimentar, no regime recuperacional, né, na subsidiariedade da responsabilidade, o que isso não está resolvido dentro da sociedade simples. Então, eu vejo cada vez mais na prática as sociedades simples, né, serem de fato empresariais, mas agora um reconhecimento pela lei, uma medida provisória, certo? Mas um reconhecimento legal dessa nova situação.
Então, assim, é interessante esse debate, né, porque fica um pouco evidenciado que você tem ressalvas e eu estou um pouco mais otimista, né, Fernando? A gente entrou aí num campo que já vai ficar muito técnico, né? Perdão. Perdão né? aos nossos ouvintes. Não é bem assim, o grau de detalhe aí que o empreendedor vai ficar debatendo, mas, enfim, é o debate que está surgindo agora, né? Porque o que a gente observa? A gente tem duas linhas de pensamento aí distintas, né? Uma linha que advoga pela simplificação, essa que você está mencionando, e uma outra que entende que essa dualidade, essa divisão de regras é mais adequada conforme o tipo de negócio. Então, é o debate. O que chama a atenção é que, assim, esse debate não precedeu a proposta, né? Acho que um ponto delicado é esse. Não é um debate que foi amadurecendo para disso vir um projeto. Na verdade, surgiu primeiro a proposta, pegou aí todo mundo meio de surpresa, e o debate vem depois. Então, tem aqueles, volto a dizer, que estão advogando, mas isso vai levar a uma simplificação, e outros já estão dizendo, não, isso é inadequado porque são realidades de negócios distintas que demandam regras e soluções distintas. Então, é o debate que nós temos lido aí dia a dia, muitos profissionais da área do direito se posicionando, mas chama atenção, então, a maneira que esse debate está surgindo, né? Volto a dizer, a implementação da sociedade simples, da sociedade empresária, ficou décadas em discussão. E aqui está meio a toque de caixa, porque já está sendo avaliado. E aí o receio, volto a dizer, negócios demandam segurança jurídica, um ambiente de segurança, de previsibilidade, favorece negócios. Se nós adicionarmos elementos aí de incerteza, né, essa simplificação pode se comprometer em decorrência aí de fatores que podem atrapalhar, criar custos, indefinições. No campo, um dos principais debates que tem surgido no campo das sociedades de advogados, né, muita discussão isso, que dizia aí, mas afinal de contas, os advogados vão passar a ser atividade empresarial, não vai, é uma regra, enfim, vai ficar uma incerteza que não temos respostas, né? Vamos aguardar aí os próximos passos. Acho que o nosso objetivo era apresentar aí ao público, né, da área de negócios o que está acontecendo, né? O que nós temos hoje e o que pode surgir aí. Não, muito bom. Eu acho que essa conversa ela é interessante porque nós não podemos simplificar a realidade. Nós não podemos, né, reduzi-la, né, a algo que torne essa realidade não real. Então, é importante nós trazermos ao empreendedor, ao candidato a empresário, ao futuro empresário, né, todo esse panorama de um processo decisório que ele vai ter que enfrentar. É interessante, né, a preocupação que é apresentada ao empreendedor no sentido dos benefícios de um regime fiscal, por exemplo. De um regime, né, como do microempresário individual, como da microempresa, sem levar em conta, e aí ele faz opção pelo tipo de empresário individual, como pessoa física, mas ele não está sendo orientado, muitas vezes, quanto aos riscos da segregação, né, em pessoas distintas, que poderiam dar a ele uma grande vantagem empresarial, uma grande segurança, e na modalidade da pequena do empresário individual ele não vai ter. Então, essa complexidade vindo, né, à tona, eu diria que já é uma grande contribuição ao empreendedor. E essas discussões elas são ainda muito recentes, o projeto está em andamento, nós não sabemos o que vem ainda no Senado, mas essa reflexão ela já muda o status, né, muda a realidade de compreensão e qualifica a decisão do empreendedor e do empresário. Então, eu agradeço muito, Fernando, a sua disponibilidade para estar conosco, para conversar sobre esse assunto complexo, difícil, mas um assunto que está dentro da grade, inclusive, dos nossos cursos de pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Direito também é um tema estudado na área de negócios. O empreendedor, o empresário, ele tem que tomar decisões sobre o chamado ambiente institucional.
as questões jurídicas, sobretudo no começo de uma atividade empresarial, as questões envolvendo, né, os tipos empresariais, ela é da maior relevância, visto que nós acabamos de ouvir aqui do professor Fernando. Eu quero encerrar, então, esta live, antes de caminhar para os agradecimentos finais ao professor Fernando, eu gostaria de mostrar a vocês de que modo vocês podem acessar e conhecer melhor o curso que nós oferecemos na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós temos, então, cursos de especialização, né, na área de negócios, na área de liderança, e nós temos um curso de gestão estratégica empresarial. Dentro desse curso de gestão estratégica empresarial, temos o caminho que vocês podem seguir. Nós temos lá várias disciplinas, e uma delas é a disciplina voltada para a área do direito, né? Nós temos lá o direito aplicado à gestão de negócios. E no direito aplicado à gestão de negócios, esse é um dos temas que nós discutimos, um dos temas que nós trabalhamos, sobretudo voltado de forma instrumental para o processo decisório. Nós não estamos aqui pensando, né, em falar para o profissional do direito, falar para um advogado, falar para um operador do direito. Nós queremos, na verdade, qualificar o gestor, qualificar aquele que toma decisões, o empreendedor, o empresário, no que diz respeito aos aspectos jurídicos associados à organização, à empresa. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos assistiram, que ainda vão nos assistir, que estarão conosco, e eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Fernando Schwartz por disponibilizar esse momento, esse tempo precioso conosco. Fernando, muito obrigado e esperamos você em outras oportunidades. Eu que agradeço, é sempre um prazer aí falar dessas questões empresariais, né? Reitero que é muito interessante colocar esse canal de conversação entre as diversas áreas, né, do direito, com a contabilidade, com a administração. As repercussões são sempre relevantes aí para todos os setores, né? Muito bem. Muito obrigado, então, a todos. Desejamos uma boa noite.